com a questão do convoque o seu Buda. Convoque o seu Buda mandou. Bom dia, Gaio Fato. Tem algo a dizer sobre a morte do Papa Francisco? O que isso pode impactar os católicos dos movimentos conservadores aqui no Brasil que o detestam, né? Bom, hoje é dia 21 de abril e o Papa Francisco faleceu hoje de manhã, né? Essa notícia aí saiu nos principais portais e agora se levanta uma preocupação, especialmente de setores mais progressistas da Igreja Católica, sobre o futuro, né? Tendo em vista aí que o Papa Francisco era uma figura que tinha algum tipo de progressismo na sua atuação, né? Então eu acho que é importante já determinar que essa atuação progressista ela se deu em alguns campos, né? Ela se deu em alguns campos relacionados à comunidade LGBT, ela se deu em alguns campos relacionados à simplicidade da execução dos ritos, né, católicos e tal, o que gerou bastante uma repercussão nesses meios mais conservadores. E aí eu acho que nesse momento a gente vai realmente ver uma contraofensiva conservadora por parte do setor de alguns setores da Igreja Católica, né? Eu acho que se acelera cada vez mais esse processo, né? E isso acho que é um reflexo também da própria condição de como a luta de classe se encontra nesse momento, né? De como que essas articulações políticas estão dadas na atualidade. E eu digo isso, né, porque a gente tem visto a ascensão de vários movimentos que prezam por essa perspectiva, por essa ideia de retorno, né, por essa ideia do que a gente chama de poder reacionário, né, uma reação ao que está acontecendo na atualidade. E eu acho que existem vários elementos que ajudam a gente a perceber isso. Como, por exemplo, o próprio fato de que a gente tem observado um crescimento cada vez maior da participação de setores da Igreja Católica que são setores ligados a perspectivas profundamente conservadoras, né, aqui no Brasil. Eu acho que o exemplo mais emblemático disso, né, acho que o exemplo mais visível desse processo são as missas que são tocadas pelo Frei Gilson, fenômeno aí de internet, de mobilização e tal, e que guarda, né, que tem um discurso bastante conservador, um discurso bastante reacionário em muitos sentidos, né, mas isso aqui não é um juízo de valor a quem assiste, tá ligado? Tipo, não acho que seja essa a questão principal. Mas acho que a questão principal é a gente ver que essa movimentação conservadora, ela é um movimento articulado da própria luta de classes, né? Ela é um movimento que está inserido dentro de um contexto geral de luta de classes. E, bom, enfim, né? É uma força aí conservadora que nasce com essa... que vem com essa proposta, né? Que vem com essa ideia de... uma reafirmação dos dogmas mais conservadores da Igreja Católica, com uma resposta, né? Uma resposta aí nesse desequilíbrio que foi acontecendo ao longo dos últimos tempos, né? E eu acho que a crise geral é uma expressão disso, né? A gente está vivendo uma crise geral, a gente está vivendo uma crise da democracia liberal, a gente está vivendo uma crise ideológica, a gente está vivendo um momento de desestabilização da ordem, né? Mas desestabilização da ordem para a burguesia, né? Uma desestabilização da ordem que vem prejudicando os trabalhadores, vem prejudicando a classe trabalhadora e que prejudica também todas as outras formações ideológicas que estão correndo em paralelo a isso. Eu acho que movimentos como o do Frei Gilson, mas também movimentos de outras vertentes religiosas, tal, né, que não são nem católicas, mas são neopentecostais, por exemplo, elas acabam sendo uma expressão da mudança da balança da luta de classes, né? Então, nos anos 80, você tinha, né, a teologia da libertação bastante forte. O próprio Papa Francisco era ligado à teologia da libertação, mas que via o movimento religioso, né, via essa aceitação da fé, ou enfim, né, essa movimentação da organização religiosa expressa na luta histórica dos povos oprimidos. Então, tem um texto, né, o texto do André Castro que eu comentei com vocês, né, vou deixar ele na descrição do vídeo, que é o Curto-Circuito da Teologia da Libertação, um texto que ele publicou na revista Zelota, que eu acho que é interessante porque quando a gente observa que a teologia da libertação ela tinha um eixo dominante ali nos anos 80, ela passa a ser duramente combatida pelas outras vertentes conservadoras, né? Porque a teologia da libertação presumia uma ideia
como um produto, né? A teologia, a religiosidade, a fé, ela era um produto ligado às próprias relações históricas dos sujeitos. Então era uma teologia que era muito ligada à organização dos movimentos de massa, né? A organização de movimentos que entendiam, né? Que faziam uma observação onde a prática da fé ela ocupa um lugar na história, né? E aí essa conexão aí com os povos oprimidos, essa conexão aí com uma perspectiva de luta de classes, né? Que acho que é isso, entender que existem os seus limites, né? E a gente como marxista entende isso e tal, mas a gente vê também como esse movimento que pode produzir um sentido que consegue dar unidade, um sentido que consegue mobilizar as pessoas, né? Eu acho que essa é a principal característica. A gente olha para o Frei Gilson, para as igrejas neopentecostais, e a gente vê um elemento de mobilização que é muito grande, um elemento de organização, de movimento mesmo, né, de ação, que é muito elevado, que eu acho que é muito elevado. E eu acho que isso vem justamente de um momento em que a teologia da libertação ela foi perdendo esse poder, ela foi perdendo esse lugar na história, justamente porque a partir dos anos 80 você tem um retrocesso, você tem um recuo por parte dos movimentos sociais, por parte dos sindicatos, dos partidos de esquerda, de construírem a sua militância, de construírem ali as suas organizações num sentido ofensivo, né? No sentido ali que coloque esses subalternos, né, esses membros aí que são explorados pelo grande capital, não tanto mais como produtores da história, né? Então esse papo de luta de classes, de opressão foi abandonado. E no lugar dele veio o quê? No lugar dele veio o processo de individualização que é muito presente na lógica neoliberal. Acho que também não é à toa que a gente vê o quanto o discurso, né, o quanto o movimento político das igrejas neopentecostais também representa o quê? A manutenção desse ideal, né? Então as pessoas vão para esses espaços, assim como iam para os espaços da teologia da libertação, nesse sentido da produção de uma experiência histórica. Mas qual era a experiência histórica da teologia da libertação? A experiência histórica ligada à teologia da libertação era sobre uma libertação coletiva, né? Era sobre uma ideia de presença na luta de classes, dos povos oprimidos, dos opressores. Essa régua, ela muda nos anos 90 e vai para onde? Justamente para o centro do pensamento, que é a teologia da prosperidade, né? Então, o que é a teologia da prosperidade, né? O que é essa ideia? É a ideia de que as bênçãos, né? É a ideia de que a salvação está atrelada a um sucesso econômico, está atrelada a uma experiência coletiva, compartilhada, ligada ao sucesso financeiro, ligada a essa ideia de doação do que você tem para receber mais, tá ligado? E é uma ideia que opera muito bem na lógica neoliberal. Muito bem, porque ela vai servir exatamente para poder conseguir construir, né? E aí é um ideal de coletividade, não deixa de ser, mas que vai ser sempre baseado nessa noção de bênçãos individuais, tá ligado? Uma parada meio assim. Enfim, né? Isso é um motor que ajuda a desequilibrar, né? Porque a teologia da libertação foi um movimento que foi duramente perseguido. Foi colocado como um movimento herético pelo Papa João Paulo II. É isso. Não chegou a declarar que ela era herética, né? Que ela era uma heresia, mas o João Paulo II tratou como se fosse. Mas o que acontece? A teologia da libertação, ela foi duramente perseguida. Ela foi vista como um movimento perigoso, né? Por quê? Porque estava dando um sentido de luta de classes para a própria organização da Igreja Católica. Então aqui, o Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, participou de uma congregação em 1984, que era a Congregação para a Doutrina da Fé. E aí ele publicou um documento que se chamava Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. E aí nesse documento, ele vai elaborar justamente como esse movimento era problemático para os eixos mais conservadores da Igreja Católica. Como era essa ideia de adotar análises marxistas incompatíveis com a fé cristã, essa ideia de você substituir a salvação espiritual, né, a salvação individual de cada espírito, por uma ideia de salvação de libertação política geral, tá ligado? De colocar
essa ênfase na luta de classe. Então acho que agora a gente vai viver um retrocesso ainda maior nesse sentido, porque como a gente está vendo essa mudança da quadra histórica, como a gente está vendo essa mudança da perspectiva histórica nos últimos tempos para uma linha mais conservadora, o que eu acho que acontece é o seguinte, os setores de esquerda, né, eu acho que a gente precisa produzir uma movimentação no sentido contrário a isso, não tem mais, na sua grande maioria, a capacidade de produzir um sentido de experiência histórica que mobilize as pessoas para esse lugar de uma revolução social. O Partido Comunista busca isso, né? Produzir essa experiência, enfim, conseguir organizar os proletários nessa direção. Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas estão sendo cada vez mais apertadas pelo capitalismo. Elas estão sendo cada vez mais violentadas de várias maneiras diferentes. Não só pela repressão estatal, né, mas pelo desemprego, pelo aumento do custo de vida, pelo aumento da jornada de trabalho, etc, 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 né? E aí, eu acho que tem uma movimentação de muitas pessoas, né, que vão, enfim, migrar ou que vão participar dessas experiências religiosas, justamente tentando encontrar, né, um sentido de alívio, né, tentando buscar ali um sentido de garantia de alguma coisa, né? E aí o grande problema é que a maior parte dessas experiências que existe hoje, hegemonicamente, são experiências que prezam por esse individualismo, que prezam por essa experiência coletiva dentro do conservadorismo. Por isso que o cara lá leva uma galera para rezar no meio da madrugada. Por quê? Ah, todo mundo que tá lá é trouxa, todo mundo que tá lá é idiota. Pô, esse pensamento é muito burro. Quem fala isso é muito burro, limitado, não consegue ver além da árvore, não consegue ver a floresta, não consegue entender que existe ali uma dimensão histórica de produção de experiência que dá para aquelas pessoas um sentido de vida, que dá para elas um sentido de vida, tá ligado? Tipo, e beleza, esse sentido de vida, sob a ótica marxista, né, é um sentido que não vai conseguir produzir as alterações estratégicas fundamentais que podem levar a uma revolução social. Mas é um sentido que vai conseguir dar essa coesão. É um sentido que vai conseguir produzir um alívio, que vai conseguir produzir esse lugar de estar do lado certo da história, né? Nas lives que eu fiz com o André, a gente conversava bastante sobre isso, né? Sobre como, por exemplo, nas igrejas neopentecostais, existe muito essa ideia da luta do bem contra o mal, tá ligado? Do bem contra o mal. Então tem essa antítese, né? Tem esse antagonismo. Essa coisa em que existe um lado e outro lado, né, que não são compatíveis de maneira nenhuma, são representados pelo quê? É o antagonismo entre o bem e o mal. Quem que representa o bem, né? Deus, enfim, espiritualidade e tal. É a riqueza, o sucesso, as bênçãos, que se traduzem em conquistas materiais, principalmente. Que vão tentar ligar essa ideia de conquista material, né? E aí, portanto, acaba sendo uma defesa do capitalismo, acaba sendo uma defesa do modo de vida capitalista, da experiência capitalista, do acúmulo das mercadorias. Uma forma que não vai questionar a estrutura do trabalho, não vai questionar a estrutura produtiva, não vai questionar a ordem das coisas onde essas pessoas estão inseridas, entende? Ele vai dar um sentido metafísico, ele vai dar um sentido de bênção, enfim, de salvação espiritual individual. E qual que é o mal? Quem que é o mal? O mal é o comunismo. O mal é a pobreza. O mal é a carestia. E aí você cria uma conexão, uma associação dos movimentos sociais, do comunismo, do socialismo, etc, etc, a essa linha. Não é à toa que o Silas Malafaia vai no podcast Dia Sim e Dia Também e fala mal do comunismo. Por quê? Porque ele busca criar esse vínculo, ele busca produzir esse sentido. E aí esse sentido, que vai sendo produzido nessa direção, se expressa em outras experiências, como a do Frei Gilson, que eu comentei, por exemplo, né? E aí eu acho que vai haver um ascenso conservador por parte da Igreja Católica, mas não só porque aconteceu, sabe? Mas justamente porque a gente está vivendo um momento em que essas alternativas de mobilização, né, como era, por exemplo, a teologia da libertação, perderam o seu ímpeto. Perderam o seu ímpeto e muito ligado à própria retração da luta de classes no ambiente político, né? No ambiente do debate político geral. Entende? Então, acho que essas duas coisas estão conectadas, né? E aí não é à toa que a gente vê o surgimento desses movimentos, né? Dessa
desse ascenso conservador, de Brasil Paralelo, de Frei Gilson, de Igreja Neopentecostal, etc, 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 né? E é isso, né? É um movimento que vai buscar dar algum sentido para essa realidade, mas um sentido da realidade que mantém a estrutura conservadora, que mantém o antagonismo da luta, que não identifica a luta de classes, né? Que não fala que ela existe, a luta de classes como algo mundano, como algo do, enfim, né? Do mundo físico, né? E não algo do, sei lá, do paraíso. Eu não sei, eu não manjo, tá ligado? Da teologia em si, né? E aí é isso, né? O Papa Francisco, acho que representou, né, de alguma maneira, um certo setor progressista, né? Mas em relação ao Bento XVI, né? Porra, infinitamente, né? Não tem nem comparação. Mas eu acho que a gente vai ver um recuo bastante sensível. Bastante sensível. Eu acho que a gente vai ver realmente um ascenso conservador por várias partes. E eu acho que também é preciso tomar um certo cuidado para a gente não cair num tipo de discurso que olha para essas experiências, né, que olha para esses fenômenos históricos como, sei lá, né, a burrice das pessoas, esse sentido vulgarizado que deram para a expressão da religião como ópio do povo, né, na obra do Marx. Então acho que é a gente olhar para isso como um processo político, como parte de toda uma conjuntura política geral. Acho que é um ponto, né? É a gente entender que essa dimensão, né, que a gente poderia até falar, né, igrejas de esquerda, ela é muito limitada, gente. Ela é muito limitada. Ela vai ser uma produção, e assim, não é um juízo sobre fazer ou não fazer, tipo, eu tenho uma visão sobre isso, né? A minha visão é de que eu acho que isso é um movimento que não consegue produzir efetivamente uma ofensiva por parte da classe trabalhadora de uma maneira geral, porque a grande hegemonia, né, porque o grande controle sobre a religiosidade está na mão dos setores mais conservadores, que detém meio de comunicação, que tem jornal, que tem que participa do orçamento público, tá ligado? Que faz lobby no parlamento. Então pode até existir, mas acaba rápido. Vai acabar rápido. Não consegue se sustentar. Tipo, é a mesma lógica do monopólio. É a lógica do monopólio. Tipo, a pequena unidade, ela não consegue existir. Ela não consegue. Para além de toda a questão do materialismo, etc, etc, né? Que eu acho que a gente pode fazer isso num outro momento de um debate, né? E tal, porque, enfim, é isso, né? Mas entender também que esses setores podem ser aliados, né? Podem ali estar participando, vão ter alguma participação nesse sentido, né? Tem uma importância muito grande, mas que tem essa limitação. Então, acho que não é criar algo diferente, sabe? Porque isso vai encerrar a gente em bolhas. Como a gente participa desses espaços? Então, as pessoas que estão ali, nesses espaços, né, frequentados pela Igreja Católica, né, frequentados nas igrejas neopentecostais, são o quê? São trabalhadores. São trabalhadores. Essa inserção, né, para a dimensão da luta de classes, ela, a meu ver, ela não tem como ser feita dentro da igreja. Não tem como ser feita dentro da igreja. Porque aquela hegemonia ideológica, aquele aparelho ideológico de hegemonia, tá ali, controlando. Tá ali, batendo pé. Então eu acredito que dar essa outra dimensão histórica, no sentido da luta de classes, acontece nesse processo da gente fazer esse mapeamento de onde as pessoas trabalham, quais são os problemas que elas enfrentam, aonde elas moram. É isso que está por trás do sucesso dessas experiências conservadoras. É isso, né? É a produção de um sentido compartilhado. É a produção de uma experiência histórica que pode ser de alguma maneira socializada. O sofrimento é socializado. Ele é dividido entre aqueles que estão ali. As pessoas querem saber, né? O pastor sabe o nome de todo mundo, sabe onde mora, sabe o que faz. Por quê? Porque é importante a gente conhecer as pessoas, né? É importante a gente ter esse contato orgânico, esse contato enfim, né, que a gente possa realmente construir uma relação. Para terminar, outra dúvida. Pensando na igreja como uma empresa que fornece serviço espiritual, a igreja católica tem estado para trás dos seus concorrentes evangélicos, mesmo com o movimento carismático. Tem relação com esse movimento da direita? Eu acho que tem. Eu acho que a forma de como
os ritos religiosos são construídos, né, dentro dessa ascensão evangélica, está muito relacionada a essa nova dinâmica também do próprio discurso econômico que ela dá, né? Que está muito ligada ao que eu já comentei. É a ideia bem neoliberal, assim, né? Uma ideia capitalista neoliberal, assim, individual, né? De ganhos particulares, etc, etc, etc. E aí você tem uma hegemonia que vem se construindo. E num cenário, olha só que loucura, num cenário em que o Brasil tem enfrentado um problema de informalidade do trabalho, em transformação do trabalhador em empresa, que está constantemente perto da falência, né? Pequeno empresário é isso. Ele está permanentemente perto da falência. Permanentemente. Está aqui, ó, perigando. Trabalha como autônomo, pequeno empresário, pequeno empreendedor, sabe disso. Tá ligado disso. Sabe que fechar a conta no final do mês é um sofrimento. É um sofrimento. E a gente tem visto o crescimento dessa modalidade de trabalho informal, de trabalho autônomo. Pode ver, o que mais rola de propaganda hoje, assim, que eu estava observando outro dia, é propaganda de maquininha de cartão, maquininha de venda de cartão. Por quê? Né? Por que de repente a gente está vendo propaganda de maquininha de cartão? Porque a galera tá comprando maquininha de cartão pra caralho, pra poder vender coisa, pra poder abrir seu pequeno negócio, pra poder abrir seu serviço, né? Então, essa dimensão que antes estava muito colocada ali no contexto da luta de classes dos anos 80, né? Entre os subalternos e os dominadores, né? Entre a classe dominante e a classe dominada, ela está se tornando cada vez mais difusa. Por quê? Porque você não é mais um trabalhador. Você não está mais sobre um contrato. Não é mais isso. Você está sobre o quê? Você está sobre a lógica da livre concorrência. Todos contra todos, né? À beira da falência. E aí eu acho que, nesse sentido, a teologia da prosperidade, né? Ela vem como esse artifício que dá essa coesão para essa nova dinâmica econômica. Tanto que você pode ver uma diminuição da formalidade do trabalho, um aumento dos espaços em que essas igrejas evangélicas estão atuando. Por quê? Porque, bom, a tua vida econômica tá uma merda. Teu aluguel não para de crescer. Teu salário não dá pra nada. Você não sabe se vai fechar a conta no final do mês. As pessoas estão empobrecendo. As pessoas estão passando por cada vez mais dificuldades, justamente pelo cenário de avanço da luta de classes para o lado da burguesia. Reforma trabalhista, destruição do serviço público, você tem privatização de várias estruturas básicas que encarecem a vida desse trabalhador, que tem cada vez mais dificuldade de acessar um emprego formal, tem cada vez mais dificuldade de acessar um emprego, que vai viver de trabalhos pontuais, intermitentes, de bico. Ele vai viver permanentemente na teia da insegurança econômica. Permanentemente. E aí o que acontece? Esse discurso, né, ligado a essas organizações, ele ajuda essas pessoas a darem enfim, ela vai trazer para o mundo espiritual, né? Essa ideia do sucesso. Pô, basta ver, né, que essas igrejas aí da moda que aparecem no TikTok, que é tudo paleta mármore, paleta creme, marfim, sei lá o que, marrom, né? Você pode perceber que todas elas estão ligadas a uma forma de expressão da religiosidade, a uma forma de experiência de consumo exclusivo, muito ligado a carros bonitos, a pessoas ali e tal. Está produzindo enfim, né, uma experiência mercadológica, tá ligado? Então, é essa tendência, né? E aí eu acho que é isso que é associado, esse que é o pulo do gato, porque a bênção, a salvação, está associada também ao quanto você está disposto a se sacrificar. É essa ideia, você se doar. Olha como essa ideia está ligada à precarização do trabalho, à lógica da precarização do trabalho, né? Se você não conseguir, é porque você não quis, porque você não fez a sua parte. Por isso que esse sucesso, essa bênção, não veio. Aí numa sociedade em que o lado da esquerda parou, né? Parou de antagonizar no sentido da luta de classes, aí sobra o quê como experiência coletiva compartilhada? Sobra isso. Aí as pessoas vão pra onde? Não é fácil. Então acho que a gente ainda vai ver poucas e boas aí, né? Enfim, a morte do Papa Francisco acho que só esse marco divisório, né? De uma nova ascensão conservadora que vai disputar esses espaços, né? É isso que está disputando a hegemonia da religiosidade de alguma maneira, né? Está disputando isso. Enfim. Quero saber o que você achou dessa breve análise. Comenta aqui embaixo. É muito importante que você dê a sua opinião. Se você acha que eu estou falando alguma coisa que faz sentido ou se eu estou falando só abobrinha. E não se esquece também de curtir este vídeo e de se inscrever neste canal. Bom,
Além disso, peço para você também contribuir com o Apoia-se. Agora a gente tem um Apoia-se em que você pode ajudar e contribuir com a continuidade do meu trabalho e melhorar cada vez mais a qualidade das produções. O link está na descrição. É isso aí. Não esquece de comentar. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. A live não acabou, fica aí, tá?